Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre funções orgânicas oxigenadas. Hoje nós vamos falar de três funções: aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Vamos lá então. Olha só, o aldeído tem um grupo funcional que a gente ainda não viu. Esse grupo funcional se chama carbonila. Olha que bonitinho. Se eu fosse ter uma filha, eu ia dar esse nome para ela. Tá? Mas brincadeirinhas à parte, o que é uma carbonila? Nada mais é do que um carbono que faz ligação dupla com um oxigênio, tá bom? Então, os aldeídos têm essa característica. Mas, para um composto ser considerado aldeído, não basta apenas ter carbonila. Essa carbonila necessariamente tem que ficar na ponta da cadeia, tá? De modo que a carbonila tem que estar ligada necessariamente a um hidrogênio, tá? E essa outra ligação aqui que eu estou apontando fica ligada no restante da cadeia, tá? Então, o grupo funcional característico do aldeído é representado aqui por essa estrutura, ou quando a gente vai escrever a fórmula estrutural condensada, a gente pode simplificar usando aqui as letras CHO, tá? Ligadas no restante da cadeia, beleza? Como que é a nomenclatura e o PAC desses compostos, tá? De novo, nós vamos continuar usando as mesmas regrinhas de identificação de cadeia principal, de numeração, para localizar as ramificações, as ligações duplas, tá? O que vai mudar é que o finalzinho, tá? O sufixo lá do nome vai terminar em -al, tá? Esse -al indica que é um aldeído, beleza? Assim como as outras funções que nós já vimos, os aldeídos também têm aquela nomenclatura comum, né, aquela nomenclatura mais usual. Tá? E nesse caso, o nome vai terminar em ico. Vou dar alguns exemplos para vocês, como sempre. Então, olha só, esse daqui é o aldeído mais simples que existe, porque ele contém apenas um átomo de carbono. E quando a cadeia principal tem só um átomo de carbono, nós vamos usar o prefixo met. Então, esse composto se chama metanal, tá? Met, porque é um carbono. O an indica que não tem insaturações. E al, que é o final do aldeído, beleza? Esse outro aqui já tem dois átomos de carbono, então nós vamos usar o prefixo et, tá? O an indica que não há insaturações, né? Nem poderia ter, senão esse carbono faria 5 ligações, né? Se tivesse uma ligação dupla aqui. E o aldeído, então, etanal, tá? Lembrando que quando a gente vai contar o número de carbonos para saber qual prefixo que a gente vai usar, a gente tem que contar o carbono da carbonila. Então, aqui eu estou contando 2 carbonos, tá? Incluindo o carbono da carbonila. Tudo bem? Vamos em frente. Então, aqui nesse outro exemplo, a gente tem o 3-metil-butanal, tá? Então, de onde que vem esse nome? O but vem dos 4 carbonos aqui da cadeia principal. Esse metil é uma ramificação que está localizada no carbono número 3, tá? E o al indica que tem o grupo funcional aldeído. Pessoal, reparem, né, tá? Mais uma vez, eu vou ficar repetindo isso. A gente começa a numerar a cadeia a partir do grupo funcional. Então, a gente colocou aqui o carbono 1, necessariamente é o carbono da carbonila do aldeído, tá? Por isso que a ramificação está aqui no carbono 3 e não no carbono 2, tá? Se a gente fosse numerar ao contrário, tá? Então, a gente numera a partir da carbonila, tá? Só esse outro aldeído aromático, ele é comumente conhecido como benzaldeído ou aldeído benzoico, que esse nome é derivado lá do radical benzil. Mas, na verdade, benzaldeído e aldeído benzoico não são nomes IUPAC. O nome IUPAC, a gente considera esse carbono como sendo a cadeia principal e o anel benzeno como uma ramificação, tá? Porque a gente tem que lembrar que a cadeia principal, ela sempre vai conter a carbonila. E não tem como colocar a carbonila no anel benzeno, porque senão o carbono faria 5 ligações. Então, se a gente pensar que a cadeia principal tem só um carbono
E o anel benzeno, quando ele é usado como ramificação, a gente dá para ele o nome de fenil. Então, esse composto, no nome IUPAC, ele chama fenilmetanal, ok? Então, aqui embaixo, né, apresentando de novo o metanal, que é o aldeído que tem apenas um carbono, ele também é conhecido como aldeído fórmico, tá? É um nome usual, não é um nome IUPAC. Bom, quando tem 4 carbonos, tá? Incluindo o carbono da carbonila, se chama butanal, tá? Não tem nenhuma insaturação, né? Então por isso que a gente usa o infixo -an, e não tem nenhuma ramificação, tá bom? Esse outro aqui é um aldeído que tem 4 carbonos na cadeia principal, com 2 ramificações metila no carbono 2. Por isso que o nome é 2,2-dimetilbutanal. Eu acho que é bem fácil essa nomenclatura, né? Então tá bom, vamos continuar. Bom, eu já apresentei para vocês o aldeído mais simples, que tem apenas um carbono, que no nome IUPAC se chama metanal. Ele também é conhecido como aldeído fórmico ou simplesmente formaldeído. A temperatura ambiente, ele é um gás, né? Então, para ele poder ser utilizado, né, na forma aquosa, ele deve estar necessariamente dissolvido em água. Então, como essa carbonila dá uma polaridade para o composto, ele é solúvel em água. Então, o formol que a gente conhece, que é usado como conservante de cadáveres e outros tecidos humanos ou de outros animais, né, principalmente em faculdade de biologia, de medicina, ele na verdade não é o formaldeído puro, ele é uma solução, né, do metanal, né, na concentração de 40%, tá? Porque esse composto é um gás a temperatura ambiente e não um líquido. Tá? Só que esse composto é extremamente tóxico, tá? Ele tem toda uma burocracia para ele ser comprado, ele tem que ter todo um cuidado para ele ser manipulado, então ele deve ser manipulado sempre em capela de laboratório, utilizar luvas para não irritar a pele, caso a pele entre em contato, né? Então, esses alisamentos que existem nessas escovas progressivas à base de formol são proibidas justamente pela altíssima toxicidade desse composto, tá? Então, quando você for fazer alguma escova progressiva, né, tem que tomar muito cuidado, porque esse composto é extremamente tóxico. Outros aldeídos interessantes da gente conhecer são a vanilina e o cinamaldeído. A vanilina é o que dá o aroma característico da baunilha. É claro que o aroma natural de baunilha, além da vanilina, tem outros compostos, tá? Mas a vanilina está presente em maior quantidade e é o principal responsável pelo cheiro da baunilha. Então, esse composto é muito utilizado na indústria alimentícia e na indústria de cosméticos, né? Para aromatizar alimentos, aromatizar perfumes, cremes, né? Geralmente é usada a vanilina sintética, porque ela tem um custo muito mais baixo do que a vanilina extraída naturalmente da baunilha, tá? Porque a baunilha já é uma flor cara. E para se obter pequenas quantidades de vanilina, são necessárias quantidades enormes de flor da baunilha. De uma forma geral, né, falando da indústria de aromas e perfumaria, os aromas naturais costumam ser mais caros porque são necessários muitos e muitos quilogramas de material vegetal para se obter um pouquinho, né, para se obter poucos gramas do óleo essencial, né, daqueles compostos que vão dar um certo aroma de interesse. O cinamaldeído é encontrado na canela, tá? Então aqui ele tem o grupo funcional, tem uma ligação dupla entre esses 2 carbonos aqui e um anel aromático. Então aquele sabor característico da baunilha, ele ocorre graças a esse aldeído, tá? E apesar dele ter aí 6, 7, 8, 9, apesar dele ter 9 carbonos na sua cadeia, né, que é uma cadeia considerada de tamanho médio, ele é um composto relativamente volátil,
O aroma da baunilha, tá? Só por curiosidade, depois vocês podem fazer esse experimento em casa se você não tiver alergia à canela, tá? Coloca um pouquinho de canela na sua língua com o nariz tampado e vê se você consegue sentir o sabor da baunilha. E depois você destampa o nariz para ver, tá? Então, o cinnamaldeído é tão volátil que ele não é sentido pelas nossas papilas gustativas, ele é sentido pelo nervo olfatório. É bem interessante de fazer esse experimento em casa. Deixei aqui uma imagem para vocês rirem um pouquinho. Agora vamos falar sobre as cetonas, tá? As cetonas também possuem carbonila, tá? Assim como os aldeídos, só que vamos relembrar que no aldeído a carbonila fica na ponta da cadeia. Na cetona, a carbonila fica no meio da cadeia, tá? Então, necessariamente tem que ter dois carbonos ligados à carbonila. Então, a cetona que tem menor número de carbonos é aquela que tem 3 carbonos, tá? Porque se tiver um hidrogênio aqui e um carbono aqui, por exemplo, aí já não é mais uma cetona, e sim um aldeído, tá bom? Então, nomenclatura e UPAC são aquelas mesmas regras que a gente já tá careca de saber, e o finalzinho do nome vai ser ONA, tá? Então, todos os nomes que terminam em ONA são característicos das cetonas que tem carbonila entre carbonos, tá? Na nomenclatura comum, a gente considera as duas cadeias carbônicas, né, que estão ligadas na carbonila em ordem alfabética e se utiliza a terminação cetona. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Ah, não poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, porque a gente tem uma ligação dupla aqui. Então, a cadeia principal tem que conter, além da carbonila, que é a característica da cetona, tem que conter essa insaturação. Então, a gente vai numerar sempre a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então, aqui tem o carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5, ok? Então, 5 carbonos, prefixo pente. Esse 4 está indicando a posição da dupla ligação. Então, aqui a gente tem, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Então, entre o carbono 4 e o carbono 5, tem a insaturação, então a gente indica com 4, que é o número menor. Infixo em, para indicar a insaturação. E o número 2 indica a posição da carbonila, tá, pessoal? Lembra que na cetona a carbonila tem que estar entre carbonos, então não tem como ser número 1, né? Não poderia a carbonila estar no carbono 1, que aí seria um aldeído, tá bom? Então, esse 2 está indicando a posição da carbonila e o final ona, ok? Só que esse daqui, pente, 4-en, 2-ona, é o nome da cadeia principal, né? Sem considerar essa ramificação, tá? Se a gente verificar que a ramificação está no carbono 4, então o nome completo desse composto é 4-etil, pente, 4-en, 2-ona, tá? Ficou um nome grande, mas a gente tem que lembrar que a nomenclatura IUPAC foi desenvolvida de forma que, a partir do nome, a gente consiga deduzir a estrutura do composto e vice-versa. Tudo bem? Então, mais alguns exemplos, tá? Essa cetona é um pouco mais simples, então, olha só. Tanto essa quanto essa tem 5 carbonos na cadeia principal, só que essa aqui de cima a gente vai começar a numerar da esquerda para a direita, porque é a extremidade mais próxima da carbonila, tá? Então, pentan 2-ona, tá? Indica uma cetona com 5 carbonos, sem insaturações, tá? One. E aqui embaixo, tanto faz onde que a gente vai numerar, porque a carbonila tá bem no carbono 3, que é o carbono do meio. Então, aqui vai ficar pentan 3-ona, porque é onde está
o carbono 3 é onde está a carbonila. Quando a gente tem aqui novamente o grupo funcional e insaturação, a gente começa a numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional, que é a carbonila. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, 7 carbonos ept, prefixo ept. O 6 está indicando a posição da dupla ligação, infixo em, para indicar a dupla ligação. 3 indica a posição da carbonila e ona, terminação característica de cetona, tá? Então, são as mesmas regras que a gente já tinha visto até agora. Então, além da nomenclatura IUPAC, novamente a gente tem a nomenclatura substitutiva, nomenclatura comum, nomenclatura usual. Então, a gente considera as cadeias carbônicas que estão ligadas na carbonila, tá? A gente não está agora mais contando a carbonila como parte da cadeia principal. A gente está contando dois substituintes duas cadeias que estão ligadas a uma carbonila. Então, aqui a gente tem o grupo fenil e o grupo metil ligados na mesma carbonila. Então, ele é conhecido, esse composto também é conhecido como fenilmetilcetona e um outro nome usual, acetofenona, ok? Aqui está em ordem alfabética, tá? Lembrando, e nos outros também. Então, grupo fenil, grupo etil. Então, o etil no alfabeto vem antes do fenil, então vai ficar fenil, etilfenilcetona, também conhecido como propiofenona, tá? Própio vem de 3 carbonos, tá? E aqui difenilcetona, porque tem 2 grupos fenil ligado na mesma carbonila. Olha só, uma acetona bem conhecida, tá? Muito utilizada como solvente, é a propanona, que tem o nome usual de acetona. Então, é isso mesmo que vocês estão pensando. A acetona que a gente utiliza para tirar o esmalte da unha é justamente a propanona, tá? É a acetona mais simples, né? Porque uma acetona tem que ter no mínimo 3 carbonos para que a carbonila fique entre 2 cadeias carbônicas, tá? E a acetona é muito utilizada como solvente, não só para remover esmalte, mas na indústria química, em laboratório, é usada na composição de tintas, tá? Tem um cheiro bem característico, né? Além do, é claro que nas tintas são usados vários tipos de solventes, né? A propanona é apenas um deles. E por fim, pessoal, a última função da aula de hoje é o ácido carboxílico. E olha só, o ácido carboxílico tem esse nome porque ele tem um grupo funcional muito bonitinho chamado de carboxila. De onde que vem esse nome? Carboxila. Porque é uma hidroxila ligada a uma carbonila. Olha que interessante. Então, é muito fácil da gente lembrar. Então, esse grupo carboxila confere para os ácidos carboxílicos uma polaridade bastante alta. Olha só, aqui a gente tem 2 oxigênios no grupo funcional. Tem esse oxigênio que faz a ligação dupla com o carbono e tem esse outro oxigênio que está ligado a um hidrogênio. Então, esse mesmo grupo funcional, ele interage, né? Uma molécula interage com outra, tanto por ligações de hidrogênio quanto por dipolo permanente. Então, a polaridade desses compostos é bastante alta. E isso vai fazer com que compostos, né, os ácidos carboxílicos, se a gente comparar com outros compostos orgânicos de mesma massa molecular, os pontos de fusão e ebulição vão ser mais altos, justamente porque essas forças intermoleculares vão ser mais intensas. Tá? A solubilidade em água dos ácidos carboxílicos também é maior do que se a gente comparar outros compostos orgânicos de cadeia carbônica de mesmo tamanho, tá? Agora, dizer que o ácido carboxílico é solúvel ou insolúvel em água vai depender do tamanho da cadeia. Então, ácidos carboxílicos com cadeia pequena vão ter uma polaridade maior, vão ser mais solúveis em água. Conforme a cadeia carbônica vai aumentando, né? Então, a parte apolar da cadeia
vai aumentando também e isso vai diminuindo a solubilidade em água, ok? Então, a nomenclatura IUPAC também é bem simples, tá? A gente vai usar o prefixo que indica o número de carbonos, o infixo que indica se tem insaturação, a gente vai usar a palavra ácido no começo, e a terminação, né, o sufixo é oico. Então, vamos para alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Olha só, para a gente determinar qual prefixo que a gente vai usar, a gente tem que contar o carbono da carbonila, tá? Igual a gente fazia com o aldeído com acetona. Então, esse ácido aqui tem apenas um carbono, ele é o ácido metanóico, tá? Porque met indica um carbono. Olha só, ácido, prefixo met, infixo an e o final oico. Bem simples. Esse outro aqui é o ácido etanóico, porque et indica que tem 2 carbonos na cadeia. Tudo bem? Continuando. Aqui do lado esquerdo, coloquei aqui algumas estruturas de ácidos monocarboxílicos, né? Monocarboxílico é aquele que tem apenas uma carboxílica, uma carboxila, perdão. Enfim, aqui a gente começa sempre contando a cadeia principal do carbono da carbonila. Então, aqui, esse é o carbono 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, a gente usa o prefixo but, tá? Tem aqui uma ramificação metil no carbono 2, então a gente vai colocar o 2-metil aqui no meio do nome. Então, esse é o ácido 2-metil-butanoico, ok? Esse outro, tá? É parecido com o anterior, só que a ramificação está no carbono 3, então ele é o ácido 3-metil-butanoico. Esse outro aqui de baixo tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, então vai ser usado o prefixo pente, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, lembrei agora, a carboxila pode ser também representada utilizando essa simplificação, COOH ou CO2H, tá? Então, quando vocês virem isso, né, quando vocês virem escrito dessa forma, se refere a um ácido carboxílico, tá? Então, voltando aqui, é um ácido 2-metil, porque esse daqui é o carbono da carboxila, o carbono 1, carbono 2, então o grupo metil está ligado no carbono 2. Pente 3 enóico, tá? O en indica uma insaturação que está no carbono 3. Ó, 1, 2, 3. Ó, carbono 3 tem uma insaturação. Ok? São as mesmas regrinhas de sempre, tá, pessoal? E aqui do lado direito da tela, tem alguns ácidos que são dicarboxílicos. Ou seja, eles têm 2 carboxilas, tá? Uma em cada ponta da cadeia, necessariamente. Então, esse ácido aqui tem 2 carbonos, então a gente usa o prefixo et, tá? Então, e a gente coloca uma indicação di, né? Esse di está indicando que são 2 carboxílicas, tá? Então, 2 carboxilas. Então, aqui é ácido etano dioico, ok? Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, então a gente usa infixo but. Só que aqui, como tem uma insaturação, a gente utiliza o infixo en. Então, ácido buteno dioico, tá? Olha, repara, pessoal, que nesse caso eu não preciso colocar o número do carbono que corresponde à localização da dupla ligação. Porque a dupla ligação, ela só pode, né, considerando 4 carbonos nessa cadeia, a dupla ligação só tem essa posição possível. Não poderia ser nem aqui e nem aqui, senão esse carbono estaria fazendo 5 ligações, ok? E aqui embaixo, uma cadeia saturada com 5 carbonos, então 2 carboxilas, ácido pentano dioico, ok?
Então, os ácidos carboxílicos também têm nomes usuais, nomes comuns. Eu não vou apresentar todos, né, para vocês não dormirem aí do outro lado da tela, mas vou apresentar os principais, tá? Então, o ácido metanóico, como eu falei agora, é o ácido fórmico. O ácido etanóico também é conhecido como ácido acético, tá? Mas, professor, eu acho que eu já escutei esse nome em algum lugar. Sim, você já conhece esse nome. O ácido acético, que é o ácido etanóico, é o ácido que está presente no vinagre, ok? Ele é derivado da fermentação do etanol, tá? Bom, continuando, o ácido propanóico é conhecido também como ácido propiônico, o ácido butanóico é conhecido como ácido butírico e o ácido pentanóico é conhecido como ácido valérico, tá? Esses nomes comuns, eles não têm uma lógica, tá, pessoal? Ao contrário da IUPAC, onde o prefixo indica o número de carbonos, na nomenclatura comum isso não ocorre, tá? Não tem uma lógica aí. Tá? Esses nomes geralmente são derivados de misturas conhecidas da onde esses ácidos são encontrados. Tá? Mas eu não vou entrar aqui muito em detalhes, que esse não é o foco da nossa aula. Olha só que interessante, eu tinha comentado, quer dizer, eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês, mas existe uma classificação de compostos orgânicos, são chamados de ácidos graxos, tá? Eles são ácidos monocarboxílicos de cadeia longa, tá? Cadeia longa é mais de 10 carbonos, tá? Então, os óleos e as gorduras, eles são compostos, né? Eles contêm esse tipo de ácido carboxílico, tá? São ácidos que têm cadeias muito grandes, né? E como vocês sabem, óleos e gorduras são pouco solúveis em água, tá? Então a solubilidade é muito baixa. Isso ocorre devido ao tamanho gigantesco aqui dessas cadeias carbônicas, tá bom? A diferença entre óleo e gordura é a quantidade de ligações duplas presentes aqui na cadeia, tá? De uma forma geral, quanto mais ligações duplas, maior a tendência desse composto estar no estado líquido, tá? Quanto menos ligações duplas, maior a tendência desse composto estar no estado sólido, tá? Então, o que diferencia o óleo e a gordura é justamente o estado físico, tá? Os óleos são líquidos a temperatura ambiente e as gorduras são sólidas. E aqui, só de curiosidade, eu coloquei para vocês, né, o que significa o tal do ômega 3, do ômega 6 que a gente ouve falar, que faz bem para a saúde, né? Essa nomenclatura está indicando a posição da última insaturação na cadeia. Então, no ômega 3, a gente tem que lembrar que para dar o nome IUPAC, a gente numera a partir da carboxila, tá? Mas para a gente determinar ômega 3, ômega 6, a gente vai contar na outra ponta da cadeia, tá? Então, ó, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, então a última insaturação está no carbono, tá? No antepenúltimo carbono, né? No carbono 3, contando ao contrário. Aqui, ômega 6, a gente conta 6 carbonos a partir da extremidade mais distante da carboxila, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Então, daí que vem esses nomes. E para a gente terminar essa aula, eu já vou deixar essa aula, isso daqui como um gancho para a próxima aula, para a nossa parte 3, os ácidos orgânicos sofrem ionização. Lembra lá dos ácidos inorgânicos, quando a gente tem, por exemplo, o HCl que se ioniza, forma H+, e Cl-, aquela ligação se quebra? Então, a mesma coisa acontece nos ácidos orgânicos, tá? Só que o que vocês têm que saber, tá? O pulo do gato que vocês têm que saber é que o hidrogênio que é ionizável é o hidrogênio da carboxila. Então, por quê? Se a gente comparar as ligações OH com as ligações CH lá da cadeia carbônica, as ligações OH elas são mais facilmente quebradas, porque elas são
apesar de elas serem fortes, né, mas elas são menos fortes do que as ligações CH. Então, quando um ácido orgânico sofre ionização, é o hidrogênio da carboxila que vai se separar do restante da molécula, tá? Então, aqui, né, se a gente pegar um ácido orgânico qualquer, dissolver ele em água, né, é lógico que ele vai os ácidos orgânicos são mais fracos, né? Então, a porcentagem de moléculas que sofre ionização não chega a 100%, tá? Mas é esse processo que ocorre. Então, esse hidrogênio, essa ligação OH vai se romper, tá? Então, esse H vai formar o H+, que vai se ligar com a molécula de água, formar o H3O+, porque na verdade, porque o H+, ele é muito instável, ele sempre vai se ligar na molécula de água para ter mais estabilidade e vai formar esse H3O+. O restante da cadeia vai ficar com carga negativa, tá? Porque o oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele vai ficar com os 2 elétrons da ligação, tá? Então vai formar esse R, C dupla O, CO-, tá? Que é um ânion carboxilato. Tá? Então, esse ânion carboxilato ele vai ter nomes diferentes de acordo com o número de carbonos na cadeia. Então, se for um carbono só, se aqui for um hidrogênio e tiver só um carbono, ele vai se chamar metanoato. Se for 2 carbonos, etanoato. E assim por diante, tá? Então, quando a gente vai falar de ionização de ácidos orgânicos, a gente tem que lembrar que o hidrogênio ionizável é o hidrogênio da carboxila, beleza? Então, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre isso e nós vamos finalizar as funções oxigenadas, tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!